Nesta noite nós queremos convidar a todos a abrir a palavra do Senhor no livro de Zacarias, no capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. Nesta noite nós queremos falar sobre crimes de guerra. Zacarias 3, vamos ler do 1 ao 6. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda. Satanás: o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tire as roupas impuras dele. E depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloque um turbante limpo em sua cabeça. E colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. E o anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhes darei um lugar entre estes que estão aqui. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nessa noite, Senhor, pedir a Tua graça, pedir o Teu Espírito Santo, Senhor, manifestando a Tua vontade através da Tua palavra para as nossas vidas, nos ensinando, Senhor, os princípios da guerra espiritual, para, Senhor Deus, estarmos sempre em estado de alerta, sempre combatentes, sempre preparados, Senhor Deus, para, Senhor, nos defender e atacar, Senhor, sempre avançando a causa do Evangelho, Senhor Jesus. Senhor, tendo a Tua palavra garantida de que somos em Cristo mais do que vencedores, não temos que andar derrotados, não temos que andar cabisbaixos, Senhor, porque a vitória é daqueles que buscam ao Senhor, daqueles que o temem, daqueles que usam o Seu nome. Por isso, no nome de Jesus, Senhor, nos submetemos humildemente a Ti e, ao mesmo tempo, repreendemos toda a força espiritual da maldade, a todo principado e potestade de Satanás, que seja repreendido em nome de Jesus, para que não venha tentar trazer confusão, distração e evitar assim que a palavra e a verdade do Senhor possa chegar aos corações. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Pode assentar-se em nome de Jesus. Amados, antes de entrarmos na pregação dessa noite, propriamente dita, é bom que nós façamos um breve resumo, um check-up de alguns pontos importantes até aqui, para que ninguém saia confuso desses ensinamentos. Como nós mencionamos, o apóstolo Paulo menciona no livro de Efésios que Deus, em Cristo Jesus, Ele já nos deu nas regiões celestiais todas as bênçãos que nós necessitamos para a nossa vida. Então não é uma questão de se Deus está decidido, pode ser convencido de nos abençoar. Ele já decidiu. A Bíblia diz que essa é uma decisão soberana dele, feita antes da criação do mundo. Portanto, antes de eu e você existirmos, ele já havia decidido que todos aqueles que crescem no Senhor Jesus Cristo, todo o povo de Deus, ele teria acesso a um volume irrestrito, total, completo, de todas as bênçãos que ele precisa para a sua vida. Mas é bom entender e não confundir isso. Não achar que esse depósito significa que nós vamos ter tudo o que nós queremos. O que esse depósito significa é que nós vamos ter tudo o que nós precisamos. É diferente. Porque nem sempre o que nós queremos é o de fato que nós precisamos. Então isso não significa que automaticamente
cada uma das suas orações, cada um dos seus desejos vai ser atendido, porque a supervisão soberana de Deus não cessou. Ele continua agindo nessa situação toda de acordo com o plano que ele tem. Ou seja, o que esse depósito significa é que Deus já providenciou em Jesus tudo o que eu e você precisamos para vencer na nossa vida cristã. Para viver esta vida como uma vida de vitória e triunfar no objetivo principal de Deus, que é nos levar para a glória eterna e nos fazer representantes seus aqui na terra. Então é isto que significa este depósito. Não confundam, não fiquem achando que isso é teologia de prosperidade. Na prática, como a soberania de Deus é o principal controlador desse depósito, isso significa, vamos tomar o exemplo de José, o filho de Jacó. Como é que funciona esse depósito de Deus para José? Todos nós sabemos que ele sofreu, passou por momentos muito difíceis na vida dele. Então, onde é que estava essa provisão de Deus para a vida dele? Esta provisão significa de que Deus tinha um propósito na vida de José, o que ele tinha demonstrado antecipadamente através de um sonho. Quando ele ainda era um adolescente, Deus deu um sonho em que um dia ele estaria numa posição de superioridade acima, inclusive do seu pai e dos seus irmãos. Porque no sonho que Deus deu, as estrelas e a lua e o sol se curvavam diante dele. Ou seja, com isso Deus estava profetizando o destino de José, o que haveria de acontecer com José. Então esse era o depósito que Deus tinha para a vida dele. Mas observe que este depósito não impediu que José fosse vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo, acabasse sendo levado pelos mercadores midianitas que o compraram, que acabasse no Egito, do Egito acabasse como escravo de Potifar. Na casa de Potifar, esse depósito não impediu que ele fosse traído pela mulher de Potifar, que tentou seduzi-lo, e como não conseguiu, resolveu mentir sobre ele, dizer que ela foi atacada por ele, o que fez com que José fosse lançado na prisão. Ou seja, este depósito das bênçãos de Deus para José não impediu que nenhuma destas coisas acontecessem. Por quê? Porque o processo da soberania de Deus era que todas essas coisas tinham que acontecer. Porque não haveria outra maneira de José parar no Egito e acabar se tornando o segundo homem depois de Faraó. Portanto, era necessário que ele fosse traído, era necessário que ele fosse vendido, era necessário que ele fosse para a prisão, e da prisão, então, ele fosse chamado à presença de Faraó, revelasse o seu sonho e se tornasse o primeiro-ministro do Egito. Da mesma maneira funciona na nossa vida. O depósito não significa que nós não vamos ter tribulações. Jesus garantiu, no mundo vocês terão tribulações. Não significa que nós não vamos ter impedimento. Lembre-se que dos primeiros estudos foi justamente de que o jogo seria muito fácil se não fosse a oposição. Então lembre-se que apesar do depósito, nós temos que lutar e insistir e ir nesse depósito muitas vezes e pedir: Senhor, eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória, porque o diabo vai tentar impedir, ele vai tentar fazer oposição e impedir que você consiga a sua bênção. Mas em Deus essa bênção já está garantida. Se você permanecer no Senhor, se você lutar pela vitória que o Senhor tem para a sua vida, a vitória será dada para a sua vida. Então é preciso entender que em todas as circunstâncias, Deus irá prover tudo o que nós precisamos para vencermos. Caso contrário, as circunstâncias nos destruiriam, as circunstâncias nos esmagariam. Mas aí é que está a vitória de Jesus sobre o seu povo. É de que apesar das circunstâncias, a provisão de Deus, a provisão de Jesus é tão extensa, tão profunda, tão ampla, que a despeito das circunstâncias que venhamos a passar, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sairemos de todas as situações, sairemos
ilesos, sairemos vitoriosos. A Bíblia diz assim: muitas são as tribulações do servo do Senhor, mas o Senhor de todas as livra. Amém? Precisamos entender também que o exercício do princípio da autoridade do homem, como estamos mostrando, de acordo com as Escrituras, a decisão de Deus é de que o homem seria o governante, o ser humano, quando eu falo homem, seria o governante das decisões do reino de Deus na terra. Deus decidiu de que caberia ao ser humano tomar a decisão e conquistar e dar rumo às coisas. E enquanto o ser humano não se posicionar, a vontade de Deus não vai se cumprir na face da terra. Por isso, o princípio da autoridade é um princípio muito bem estabelecido nas Escrituras. Mas é preciso também entender que este princípio da soberania do homem, da autoridade do homem, não se choca com o princípio da soberania de Deus, porque esta autoridade do homem foi um ato soberano de Deus. Foi Ele que, na sua soberania, decidiu que o homem iria governar. Por isso, não existe nenhuma arrogância em nós assumirmos este papel e dissermos: já que é isso que Deus quer, é isso que eu vou fazer. Já que Deus quer que eu comande, que eu dê a palavra de ordem, que eu ore, que eu conquiste, então é isso que eu vou fazer em nome de Jesus. Não há arrogância nenhuma em reconhecermos o ato decisivo de Deus. A arrogância está justamente em nós não confiarmos na sua palavra e não aceitarmos o que Deus decidiu. E ficarmos por aí: como eu sou um coitadinho, eu sou um pobrezinho, eu sou muito humilde, eu não posso assumir essa posição que o pastor está pregando, porque eu sou muito humilde na presença de Deus. Não, isso não é humildade, isso é arrogância. Porque quando nós desprezamos o que a Bíblia claramente está dizendo que Deus escolheu fazer, nós estamos fazendo como Esaú, que desprezou o valor da sua herança. Jacó fez de tudo, até traiu, até enganou e mentiu, mas porque ele viu o valor da herança que Deus tinha para a vida dele. Ele pode ter usado os métodos errados, mas ele tinha o coração na coisa certa. Ele valorizou o tamanho da herança e ele disse: eu preciso dessa herança. Eu perdi essa herança só porque eu tive o azar de ser irmão gêmeo dele, e ele nasceu com segundos de diferença. Por isso ele recebe o direito da primogenitura, e eu recebo muito menos. Mas Esaú já tinha o oposto, ele era um completo desprezo à herança do seu pai. Ele troca a sua herança por um prato de lentilhas. Venhamos, uma lentilha bem preparada, que nem a da Tânia ontem, é uma delícia. Mas vamos ser sinceros, quem é que troca um prato de lentilha por toda a herança, por toda a riqueza, todas as terras de que alguém possa te dar? Somente uma pessoa que despreza completamente, que não faz nenhum caso da herança. Nós temos que tomar o devido cuidado para não criticarmos Esaú e estarmos fazendo a mesma coisa na nossa vida. Dando uma de super espirituais e super humildes e, na verdade, deixarmos de assumir a posição que Deus decidiu para a nossa vida. É preciso entender também que nossa demora em entender que tudo que nós precisamos está ao alcance dos nossos joelhos, ou seja, ao alcance da nossa oração. Eu amo a expressão que o TobyMac usou numa das suas músicas. Ele disse que nós temos a city on your knees, ou seja, uma cidade, um mundo nos seus joelhos. Enquanto nós não entendermos isso, significa que nós vamos estar dando prioridade aos nossos próprios esforços. E essa inversão de prioridade, ela vai nos levar a perder meses, anos e talvez até décadas, para então reconhecer que os nossos esforços falharam, e aí a gente vai começar a orar seriamente, só que isso será o custo da perda e de sofrimentos totalmente desnecessários. Não era necessário que passássemos por tudo aquilo.
É preciso entender que essa pregação, esse ensino, ele não significa que o crente, o cristão, não terá sofrimentos, porque a Bíblia ensina claramente que o sofrimento é parte importante da vida cristã. O sofrimento, ele é parte necessária para o crescimento do cristão. Porém, Pedro disse que quando nós sofremos por Cristo é uma coisa. Agora, o sofrimento causado por causa da nossa cabeça dura, o sofrimento causado por causa dos nossos próprios erros, esse é um sofrimento desnecessário e que Pedro diz não tem glória nenhuma. O que eu estou dizendo nesses estudos é que você pode escolher viver a sua vida e orar pouco, e sofrer e tentar pelos seus próprios esforços, e perder semanas, meses e anos e décadas da sua vida, para então reconhecer que só a oração pode realmente trazer a resposta que nós precisamos, mas aí você poderá ter perdido. E também é possível que você possa viver a sua vida inteira sem receber a vitória que Deus já tinha preparado para você, simplesmente porque você não entrou no depósito de Deus para reivindicar esta vitória do Senhor. A palavra de Deus nos diz claramente que Deus é quem dá fim às nossas guerras, até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança, ele destrói os escudos com fogo. Nós precisamos colocar esse general na nossa guerra. É por isso que no versículo 10 deste mesmo salmo ele diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. É a mesma coisa que Tiago está dizendo, vocês lutam e não conseguem. Por quê? Porque não pedem. Está entendendo? A Bíblia está dizendo que nós temos que trocar os nossos esforços pela oração. A nossa grande batalha tem que ser na oração. Nós temos que começar a investir tempo nisso, colocar tempo na presença do Senhor. Se o tempo que nós gastamos juntando documentos para os nossos processos de imigração, processos judiciais, processos disso e daquilo, se nós usássemos o mesmo número de horas que nós gastamos preparando documentos, orando ao Senhor, nós teríamos uma resposta muito diferente. Mas a verdade é que nós damos prioridade aos nossos esforços e a gente dá uma oradinha, como se fosse uma figa, um sal grosso, um pé de coelho, só para garantir a bênção. Fazemos tudo por nós mesmos. E daí a gente só dá uma pitadinha de oração, em nome de Jesus, só para trazer bons fluidos. E finalmente, antes de entrarmos na pregação propriamente dita, é preciso entender que esses princípios de guerra espiritual são válidos somente para os crentes. Em Atos 19, a Bíblia diz muito claramente que alguns homens viram o apóstolo Paulo expulsando demônios, gostaram daquela ideia e começaram a tentar se tornar profissionais exorcistas. E saíram a expulsar demônios. E chegaram para o primeiro endemoniado e falaram em nome de Jesus que Paulo prega, saia. E o demônio falou para eles: Paulo eu sei quem é, Jesus eu sei muito bem, mas vocês não são nada. Basicamente é o que ele disse. Partiu para cima deles, deu uma surra neles, rasgou as roupas, eles saíram pelados, correndo desesperados, porque é muito simples. Não se mexe com quem é mais forte que você, a não ser que você primeiro tenha obedecido o princípio de Jesus. Jesus disse: ninguém entra na casa do valente sem primeiro ter amarrado o valente. Então, se você não tem peito, se você não tem força, se você não tem coragem para primeiro amarrar o valente, esqueça. E se você não tem Jesus, você não tem condições de amarrar Satanás, você não tem condições de se levantar contra ele. Entenda isso, só pode se levantar contra o príncipe das trevas quem não está mais no império das trevas. Porque quem está no império das trevas, o príncipe das trevas é o seu príncipe. Você não pode se rebelar contra ele. Agora, quem já foi tirado do império das trevas e levado para uma condição superior, aí sim,
Nós temos autoridade sobre Satanás, nós temos autoridade. Portanto, o primeiro passo, o bottom line de tudo isso que nós estamos falando é: se você ainda não conhece a Jesus, não entregou sua vida para Ele, não invente de se mexer com o diabo. Nós estamos falando de uma fórmula para cristãos, uma fórmula bíblica que Deus deixou para o seu povo, para não ser mais escravos de Satanás e triunfar sobre a vida dele. Depois dessa introdução de meia hora, nós vamos finalmente para a nossa pregação. Hoje queremos falar sobre crimes de guerra. A Convenção de Genebra é uma convenção que definiu limites para a guerra. Parece uma coisa meio sem... uma coisa sem muito sentido. Uma convenção para crimes de guerra, toda guerra já não é um crime? Na verdade, não. Na verdade, essas passeatas baratas de pacificação, aonde você começa a comparar que você assassinar uma pessoa te torna um assassino, mas você matar 20 num campo de batalha te torna um herói. E com isso eles estão querendo dizer que o soldado deveria ser considerado também um assassino, assim como o cidadão numa sociedade civil que matou alguém. Isso é balela, isso é tudo história de quem não entende o conceito da guerra. A guerra, por pior que ela seja, ela é um mal necessário. E por isso sempre, desde a origem do ser humano, sempre se reconheceu a nítida diferença entre assassinato e guerra. Na guerra você tem que matar, na guerra você tem que lutar, ou você mata ou você morre. Na guerra, o soldado, muitas vezes, ele não está ali porque ele ama aquela situação, porque ele quer estar naquela situação. Em muitas circunstâncias, o soldado ele é alistado, ele é obrigado a estar lá. Por isso, há um entendimento de que aquilo que o soldado faz legitimamente numa guerra deve ser guardado dentro daquilo que é reconhecidamente o direito de uma guerra legal. Mas existem abusos mesmo na violência de uma guerra. E a Convenção de Genebra estabeleceu os limites do que é uma guerra legal. Estabeleceu os limites legais de uma guerra. Então, tratamento desumano, armas ilícitas, armas químicas e coisas desse gênero são regidos pela Convenção de Genebra. Porque apesar de ser uma guerra, não significa que você pode sair torturando as pessoas. Apesar de ser uma guerra, não significa que você pode sair matando crianças. Apesar de ser uma guerra, não significa que você pode violentar as mulheres, sair decepando cabeças. Tem que haver um mínimo de civilidade, mesmo numa guerra. E quando nós falamos de crimes de guerra, é importante entender que dentro do que a Bíblia nos ensina, a atuação de Satanás contra o povo de Deus é uma guerra ilegal. Ele comete, na verdade, crimes de guerra pela seguinte razão: porque ele não tem direitos legais para fazer aquilo que ele faz com o povo de Deus. É importante entender o papel da legalidade na vida humana. Por exemplo, o que determina, o que precisa ser determinado num processo judicial, numa corte, é o Estado de Direito. Não é a questão se o juiz foi com a cara do pobrezinho que está reivindicando alguma coisa. Não é se o juiz não gostou da cara do acusador. Não é a questão de que o advogado tem fama e sabe falar muito bem. Não é isso o que é preponderante num processo judicial. O que realmente é essencial no processo judicial é trazer à tona o que de fato a lei estabelece. É esse todo o jogo que existe num tribunal. É um jogo onde advogado e promotor trazem as suas colocações e procuram mostrar que o caso do seu cliente, a situação da pessoa que está sendo julgada, deve ser analisada em vista às leis que regem aquela causa. E o desconhecimento da lei, ela permite que nós soframos abuso.
né? Por exemplo, um policial não pode simplesmente chegar na sua casa, bater e entrar na sua casa. Ele não pode fazer isso. Ele precisa, mesmo apesar de ser policial, ele precisa de uma ordem judicial para entrar dentro da sua casa. Mas muitas pessoas não sabem disso. Então isso significa que na prática, um policial, ele pode abusar da sua autoridade, ele pode abusar de você por você não conhecer, não entender os seus limites legais. Portanto, a falta de conhecimento da legalidade faz com que nós sejamos suscetíveis ao abuso. Satanás sabe muito bem disso, e por isso ele não quer que você saiba absolutamente nada destas coisas que nós estamos ensinando aqui nestas noites. Satanás não quer que você conheça qual é realmente o teu papel e quais os teus direitos legais diante de Deus nesta guerra espiritual. Veja Zacarias 3:2, e vamos identificar aqui o papel da legalidade nessa visão que Deus deu ao profeta Zacarias. Nesta visão, ele tem uma visão onde no céu, diante do trono de Deus, diante do anjo do Senhor, aparece o sacerdote Josué. Não é o Josué lá das histórias do livro de Josué, é um sacerdote, um sumo sacerdote chamado Josué. Ele está diante do anjo do Senhor. E Satanás está à sua direita para acusá-lo. E a Bíblia mostra que esse é o papel de Satanás. No Velho e no Novo, Satanás é o acusador de nossos irmãos, o opositor, aquele que está ali para fazer lembrar a Deus de cada um dos nossos erros, cada um dos nossos pecados. Então ele estava ali, no ambiente celestial, Satanás estava presente. No ambiente diante do trono de Deus, Satanás tem acesso. E aí já vem a primeira grande lição. Entenda de que o fato de que estar numa igreja, o fato de você estar numa casa de um cristão, não significa que Satanás está ausente, ele está presente, os demônios estão por aqui, eles estão ouvindo tudo que nós estamos falando, eles estão acuados, porque eles sabem que aquilo que nós estamos ensinando vai tirando o poder deles. Eles sabem que quando a igreja volta, eles estão com um bocado de medo hoje, porque depois de uma noite de oração, eles sabem, opa, o povo aqui está pegando fogo, é melhor cuidar com eles. Mas eles estão por aí. Se nem no céu os demônios deixaram de entrar, Jó diz que o diabo compareceu diante do trono de Deus, Zacarias diz que o diabo compareceu diante do trono de Deus. Então não significa, não se iluda com a noção de que Satanás vai ficar longe simplesmente pelo fato de você ser crente ou estar num ambiente cristão. Mas não devemos tampouco ter medo, porque ele está ali à direita de Josué, com a função de acusá-lo diante de Deus. É um sacerdote, mas a Bíblia diz que ele comparece com roupas sujas. Suas roupas estão manchadas, estão impuras, diz a palavra de Deus. Aquilo ali é um simbolismo de que os pecados daquele homem estão manchando a sua vida, manchando o seu ministério, manchando sua posição diante de Deus, aparentemente. E é por causa destas vestes sujas que o diabo está ali do lado, pronto para acusar e dizer, está vendo essa manchinha aqui? Está vendo aquela manchinha ali perto da manga? Está vendo essa manchinha aqui perto da barra? Isso aqui é por causa daquele pecado que aconteceu naquele dia. E ele está ali pronto para acusar Josué. Mas então Satanás é surpreendido porque o anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, Satanás. Tipo assim, cala a boca. Fecha o bico. Por quê? Porque uma vez que aquele homem é um sumo sacerdote, ele é um homem que foi escolhido pelo Senhor. Ele foi escolhido, separado e ungido por aquele Deus para o seu serviço. E então, uma vez que ele pertence ao Senhor, Satanás não tem mais poder de acusação sobre aqueles que são do Senhor. É exatamente isso que Paulo trabalha em Romanos capítulo 8, versículo 1 a 4. Vamos lá, Romanos 8, 1 a 4. Ele diz assim, portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus,
porque por meio de Cristo Jesus, observe a linguagem legal aqui, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Portanto, Paulo está dizendo, havia uma lei de que os nossos pecados davam direito a Satanás de reivindicar direitos sobre nós. Os nossos pecados davam legalidade a Satanás, mas Paulo está dizendo, mas agora já não mais há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio da lei do Espírito de vida, Jesus cumpriu a lei, Ele satisfez a lei. É isso que há de mais maravilhoso na morte de Jesus, no método que Deus escolheu para nos trazer salvação. Deus usou um método absolutamente legal. Deus não poderia simplesmente ter perdoado, porque se Deus perdoasse, Deus estaria cometendo injustiça. Um juiz não pode no tribunal simplesmente se compadecer da pessoa e dizer, sabe o que? Apesar das provas, apesar das evidências, eu fiquei com pena de você e resolvo te perdoar. Porque imediatamente a outra parte vai protestar e vai dizer, isso é injusto, isso é contra a lei. O juiz não tem esse direito. E Deus, como juiz de todo o universo, Ele não poderia se permitir, Ele estabelecer a injustiça no universo. Por isso, para que Deus nos perdoasse, Ele precisava primeiro cumprir a lei. E o que é que a lei dizia? A lei dizia que o salário do pecado é a morte. Por isso, então, Deus envia Jesus. Aqui está a verdadeira razão do Natal. Jesus não podia vir só como um anjo e descer e aparecer em glória. É por isso que ele teve que visitar, o anjo teve que visitar Maria e dizer, Maria, salve agraciada, de ti nascerá aquele que haverá de salvar o mundo. Porque ele precisava se tornar homem, porque só homem pode morrer, Deus não pode morrer. Ele precisava receber um corpo para que ele pudesse pagar a exigência da lei. O salário do pecado é a morte, então ele se oferece para morrer no nosso lugar. Quem pecar morrerá, como ele era inocente e não pecou, e assumiu então os nossos pecados, ele tem o poder de ser ressuscitado por Deus e ter, digamos assim, uma sobrevida, uma segunda chance, e ao ressuscitar ao terceiro dia, significa que os nossos pecados estão quitados diante de Deus, a lei está satisfeita. Agora nós precisamos crer em Jesus. E ao crer em Jesus daqui para frente, qualquer um dos nossos pecados precisam apenas ser confessados a Jesus Cristo. Mas a partir da morte de Jesus na cruz por nós, o diabo não tem mais autoridade legal absolutamente nenhuma sobre o cristão. E o que dizer de Josué? Bem, Josué fazia parte do povo de Israel. É verdade que ele nasceu e viveu muito tempo antes de Jesus ter vindo e morrido na cruz, mas não se esqueça que o povo de Israel era diferente de qualquer outro povo no mundo, porque eles tinham uma aliança com Deus, e nessa aliança, apesar de Jesus ainda não ter vindo e morrido por eles tinham um ato onde eles transferiam o seu pecado para um animal, o animal era sacrificado em louvor a Deus, e aquele animal representava justamente Jesus que haveria de morrer pelo pecado deles. Então, por antecipação da volta de Jesus, também o povo de Deus do passado não poderia ser acusado. Teriam que passar por todo o processo legal, mas eles eram já considerados o povo santo do Senhor. É por isso que quando Satanás comparece diante de Josué para
condená-lo diante de Deus, o anjo do Senhor o repreende, ele sofre uma reprimenda do anjo que diz para ele calar-se, cale-se, você não é válido, o teu ataque, tua acusação aqui é ilícita, você não pode levantar a acusação, você não tem base para isso. Agora observe a base legal disso que Deus está falando, porque ele disse assim: o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Olha aqui a chave, o segredo. Porque Jerusalém era o lugar onde foi estabelecido o templo do Senhor. Josué era um sacerdote desse Senhor que servia nesse templo. Portanto, ele está dizendo, o Deus que escolheu a Jerusalém, o templo, o profeta, o sacerdote que está aqui, ele tem autoridade para te repreender. Ele pertence ao Senhor e é o Senhor que decide o que faz com ele. Você não tem mais poder de acusação, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Por isso nós precisamos entender o que Deus tem para nós e qual a legalidade que nós temos em todas estas coisas na guerra espiritual. Quando eu falei do maior segredo do inferno, que significa de que Satanás foi despojado do seu poder, este poder foi concedido ao homem, é o homem que na verdade tem o poder de se sobrepor a Satanás. É exatamente isso que Jesus disse ao ressuscitar, ao ter vencido o diabo, ele ressuscita e a primeira coisa que ele faz é o decreto real, aonde ele estabelece a lei. Quando um rei ia fazer um decreto, a primeira coisa que ele fazia era começar dizendo, assim diz o rei tal, senhor de tal lugar, magistrado de tal lugar, porque primeiro ele estabelecia a autoridade para então ditar a lei. Da mesma maneira, Jesus ao ressuscitar, ele fez um edito real, porque ele se levantou, primeiro ele estabelece quem é ele e a sua autoridade, ao dizer: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E com base na declaração da sua autoridade, agora ele diz, agora então, portanto, vão em meu nome e preguem o evangelho a toda criatura, expulsem os demônios. Se vocês tomarem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E se vocês pegarão em cobras, e elas não lhe causarão morte. O que o Senhor está dizendo é, na autoridade de Deus, somos nós que damos as ordens agora, Satanás. Em vez de nós ficarmos acuados e indo para o canto do ringue, somos nós que temos agora que ir para cima dele. Nós temos que aprender a ver o diabo pelas costas, porque ele tem que estar sempre fugindo de nós. Nós temos que nos submeter a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, é o que nos diz a palavra do Senhor. Por isso, com esse maior segredo do inferno, de que o diabo foi despojado de autoridade, que quem tem de fato autoridade somos nós, na prática isso significa que Satanás só pode fazer comigo e com você aquilo que nós permitimos que ele faça. Nós só podemos, ou melhor, o diabo só pode fazer contra nós aquilo que nós permitimos. Agora dá para entender por que Satanás só pode agir por meio do engano, da mentira, da dissimulação? Porque ele precisa convencer você de que é ele que está no poder, de que você não tem nada. Ele precisa convencer você de que Deus não vai te atender. Ele precisa convencer você de que a vida nesta terra vai ser uma miséria absoluta. E então, por meio desse engano, você vai permitindo, por causa das frustrações, por meio do medo, da covardia, do desconhecimento, você vai permitindo que Satanás vá avançando na sua vida. Mas, na verdade, você é que tem autoridade. Me caiu a ficha, irmãos, de que apesar de nascido e criado no Evangelho, por alguma razão eu sempre entendi e percebi que a esmagadora maioria dos cristãos sempre entendem que aquela ordem de Jesus, que ele disse, em meu nome vocês expulsarão demônios, sempre esteve ligado à questão da possessão demoníaca, aonde você expulsa Satanás.
Mas pela primeira vez essa semana, enquanto eu orava, me caiu a ficha de o que Jesus está dizendo é que eu recebi o poder de Deus para expulsar Satanás em qualquer situação. Não apenas de um homem que está possesso, mas até isso, se um homem está possesso e eu tenho o poder de, em nome de Jesus, repreendê-lo e o demônio vai sair, então significa que eu tenho poder sobre Satanás em qualquer situação. Eu tenho poder sobre Satanás para ele não agir na vida dos meus filhos. Eu tenho poder para me levantar e repreender Satanás de agir no meu matrimônio. Eu tenho poder para repreender Satanás no meu emprego, quando o diabo está tentando usar um empregado para me prejudicar, ou colocando coisas na cabeça do meu patrão. Eu tenho autoridade para, em nome de Jesus, expulsar Satanás de qualquer situação que envolva a minha vida e o reino de Deus. E, portanto, nós precisamos nos posicionar como verdadeiros guerreiros e não permitir e dizer, diabo, você mentiu até aqui, mas agora não mais. Diabo, eu assumo o controle agora. Jesus take the wheel. Mas você pode falar para o diabo, sai para lá, eu assumo o will agora, eu assumo a direção agora. Porque Jesus me disse para eu assumir a direção. E você então expulsa Satanás. E diga, não vai ser como você diz, não vai ser como o mundo diz, não me guio mais pelas notícias, não me guio mais pelas circunstâncias, caminho pela fé, caminho pela palavra de Deus, caminho pelo Espírito Santo, e portanto eu vou avançando, diabo, e você vai saindo da minha frente, porque em nome de Jesus eu vou te expulsar. E na prática, o segundo maior segredo do inferno, justamente a questão de que nós temos um depósito no céu, infinito, como a energia elétrica de uma casa, que tudo que nós precisamos é o ponto de contato, ela está sempre ali, está sempre à disposição, nós precisamos apenas acionar o ponto de contato. Isso significa que a oração é o meio legítimo, é o meio legal, autorizado por Deus, para você resgatar as bênçãos de Deus para a sua vida. E a gente fica achando que é por cantar bem. Vou cantar bastante. Vou ser um bom diácono. Vou fazer bastante comida na cantina. E aí com essas coisas Deus vai me liberando todas as bênçãos. E Deus está dizendo, meu filho, eu sou muito grato por tudo isso que você faz. E nada disso que você faz fica sem recompensa. Porque Jesus disse que até um copo d'água que você servir para um dos meus não ficará sem recompensa. Mas a tua vitória não virá pelas pregações que você faz, a tua vitória não virá pelas canções que você canta, a tua vitória não virá somente pelos dízimos e ofertas que você dá, a tua vitória virá quando você dobrar os joelhos e quando você usar o meio legítimo que Deus entregou e disse, meu filho, tem um mundo, tem uma cidade nos teus joelhos, acione, porque este é o meio legal que eu te entreguei para você conquistar cada uma das vitórias que você precisa na sua vida. Se nós formos simplificar a oração, o que ela significa? Ela significa exatamente a legalidade, ou seja, a permissão terrena que alguém dá para os céus, para que o céu intervenha numa situação. Vou repetir. Oração nada mais é do que a permissão dada aqui na terra por uma pessoa legalmente condicionada a isso, para que os céus interfiram na vida dele. Quando nós oramos, nós estamos dizendo, Deus, eu permito que o Senhor realize a bênção na minha vida. Quando nós oramos, eu digo para Deus, Senhor, eu permito que o Senhor entre e desfaça toda o mess, todo o amaranhado que eu fiz na minha vida. Quando nós oramos e acessamos, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, a autoridade que o Senhor me deu, eu estou usando agora. Senhor, em teu nome, eu lhe permito entrarem na minha vida e estabelecer o teu reino. Senhor, entra na minha vida e expulsa Satanás, entra na minha vida e constrói, e edifica, cura, sara. Senhor, faz tudo aquilo que eu preciso fazer. Muitos dos filmes atuais de ação, do estilo DC Comics ou Marvel, esses de super-heróis, eles retratam
vários desses filmes retratam sempre a possibilidade a existência de um certo portal de comunicação entre dimensões de universos diferentes, como por exemplo no filme Thor ou no filme Avengers, né? A ideia de que existem universos paralelos, dimensões diferentes de existências, e nesses filmes eles colocam de que alguma espécie de portal é estabelecido que une o universo para a Terra. O que a Bíblia coloca é de que o portal que une a dimensão do universo celestial é justamente a oração. Quando nós oramos a Deus, o céu se abre por meio desse canal da oração e nós começamos a experimentar aquilo que Paulo disse, os poderes celestiais por antecipação. Deus já concedeu na terra que a gente comece a falar a língua dos céus. Deus começa a dar as línguas estranhas para o seu povo. Ele começa a manifestar poderes que ele chama de poderes dos céus, mas que nós já podemos experimentar aqui na terra, através desse portal da oração que abre completamente o acesso. E não é exatamente isso que Deus falou para o seu povo, de que Deus abriria a porta, de que Deus abriria as janelas dos céus, dando esta ideia de que a dimensão do universo de Deus entraria agora em contato através da oração com a dimensão da nossa vida. Observe a legalidade do verso de 2 Crônicas 7,14, quando Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aqui está a legalidade, o meu e o meu povo, que se chama pelo meu nome, aqui está a legalidade. O ímpio, o budista, o ateu, o umbandista, ele não pode chegar a Deus e dizer, Deus, eu preciso de uma bênção. Os computadores do céu acessam lá e falam, olha, não está na lista, não faz parte, é ilegal, ele não tem direito. Mas quando Deus diz, mas quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, porque eu dei autoridade para eles invocarem o meu nome para suas vidas, orar, se humilhar e buscar a minha face, em outras palavras, orar, e aqui está o requisito legal, ser uma condicional, ou seja, não, apesar de Deus ser o Deus que pode sarar a nossa terra, curar a nossa vida, responder tudo aquilo que precisamos, Ele sabe. É a velha pergunta, por que eu preciso orar se Deus sabe tudo que eu preciso? A resposta é justamente essa, porque Deus entregou a autoridade de decidir se isso vai acontecer ou não nas tuas mãos. Deus entregou nas minhas mãos. Deus quer. Tanto é que Ele já colocou lá o depósito. Antes de você nascer, como aquele pai, aquela mãe, que já antes do nenê nascer, já estão preparando o quarto. O nenê nem tem noção de nada ainda na vida, mas ele já tem um quarto, já tem uma poupança, já tem roupinha, já tem carrinho, já tem tudo isso, porque o pai já está preparando tudo antes do bebê vir. Deus fez a mesma coisa conosco. Ele preparou todo o depósito de tudo que a gente iria precisar durante toda a nossa vida, até o dia em que nós fomos arrebatados. Antes que nós existíssemos. Por isso Deus está dizendo que, entretanto, se o meu povo que se chama pelo meu nome não se humilhar, não orar e não buscar a minha face, então eu não farei nada dessas coisas. É somente pela condição da oração. Jesus disse, em meu nome vocês expulsarão demônios. Vocês expulsarão demônios. Não é interessante isso? Me chamou a atenção também essa semana isso. Jesus não disse, eu na sua vida vou expulsar demônios, eu na sua vida vou curar as pessoas. Não, a expressão é muito clara na Bíblia, que ela diz assim, em meu nome, vocês expulsarão demônios. Em meu nome, vocês curarão os enfermos. Observe como a autoridade é transferida. Porque quando alguém chega e diz, em nome de fulano, significa que, olha, eu posso não ser ele, mas eu estou falando sob as ordens dele, eu tenho a mesma autoridade dele, porque foi ele que me delegou essa autoridade. E é por isso que o diabo sabe muito bem disso. Quando eu fui expulsar o demônio aquela vez, né? E eu era pastor auxiliar e eu falei, sai em nome de Jesus. Ele falou, não saio.
Falei, você vai sair, porque a Bíblia diz que você vai sair. Sai em nome de Jesus. Ele falou, não saio, só vou sair se o outro vier aí. O outro estava se referindo ao meu pastor. Eu falei, não. A Bíblia não diz que você vai sair em nome do pastor Gilson. A Bíblia diz que você vai sair em nome de Jesus. Não é no meu nome, não é no nome do pastor Gilson. É no nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, você vai sair. Saiu. Fez um escarcéu, mentiu, enganou, fez o showzinho dele. O diabo é um drag queen, né? Ele adora, é um pavão, ele adora, né, ser a sensação. Quando fica endemoniado uma pessoa, ele tem que fazer um show dele. Mas na verdade é tudo balela, tudo mentira, tudo show. Não saio, não vou sair, não sei o quê. Você fala, vai, em nome de Jesus você vai sair. Tiago disse, vocês não têm porque não pedem ou porque pedem mal. A Bíblia nos diz que Deus zela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Por isso é necessário que nós aprendamos a orar pela palavra, para tornar as nossas orações um instrumento legal. Isso é uma coisa, a Bíblia nos autoriza, na Bíblia, a nós lembrarmos Deus. Deus nos autoriza a lembrarmos Ele, como se Ele se esquecesse de alguma coisa. Mas com isso o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, como um advogado, na presença de um juiz, o papel mais importante é que você se posicione e não apenas chore a respeito da sua situação. E olhe para o seu cliente e diga, olha, Senhor, abençoe esse fulano, porque olha o tadinho dele, olha como ele é bonitinho, Senhor. Olha como ele é pobrezinho. Deus está dizendo, não é isso que me interessa. Qual é a base legal? Qual é a base legal? Qual é a base legal? Esses dias eu descobri uma base legal nas Escrituras de um dos Salmos. Eu estava orando por uma pessoa enferma e eu conheço a vida dessa pessoa e sei que essa pessoa durante toda a sua vida serviu ao Senhor. Durante toda a sua vida essa pessoa sempre investiu para ajudar os pobres, para ajudar em missões. E agora essa pessoa está muito enferma. Quando eu li esse salmo dizia assim, que o Senhor vai abençoar aquele que ajuda o pobre, aquele que ajuda o necessitado. E aí mais detalhadamente no versículo seguinte diz assim, e no dia da sua doença o Senhor o levantará do seu leito. E eu comecei a tomar esse verso e digo, Senhor, está aqui a lei, está aqui, Senhor, a base legal. Eu quero a cura dessa pessoa em nome de Jesus, Senhor, porque a tua palavra é que está dizendo isso, Senhor. Nós temos que começar a aprender, irmãos, a usar a palavra de Deus. Por isso a leitura da palavra, o conhecimento da palavra, unido à oração, torna a oração o instrumento mais destruidor do inferno. Nada abate mais o inferno do que a oração. Nem pregação, nem canções, nem fidelidade. Nada abate mais o inferno rapidamente do que a oração feita com base nas Escrituras. Nós precisamos aprender a usar as Escrituras e dizer, Senhor, a tua palavra está dizendo isso. Vamos usar um exemplo prático. A sua conta bancária, você perdeu o emprego, a conta bancária esvaziou, acabou, não tem mais nada. Aí começa a entrar os anseios da alma, as ansiedades da alma. Você já começa a vir o medo, Satanás começa a soprar, vai passar fome, vai passar vexame, vai começar a faltar, vai ter que tirar o filho da escola, vai perder o carro, vai perder a casa, vai para debaixo da ponte. E a nossa cabeça começa a funcionar com base nesses fatos, ou nessas argumentações da nossa mente e de Satanás. Quando nós vamos orar, de nada adianta eu simplesmente ficar, Senhor, eu estou desempregado. Deus vai falar, eu sei. Senhor, eu vou perder minha casa. Eu falei, eu sei. Senhor, a conta bancária está ruim. Eu sei, I know. Tell me something. Fale-me alguma coisa que possa te ajudar nessa oração. Aí você diz, Senhor, a tua palavra diz que em Cristo Jesus, tudo aquilo que eu precisar, infinitamente mais do que eu pedir ou pensar, o Senhor vai me conceder. Aí ele diz, agora sim, agora você usou a lei. Agora você usou a lei, e eu como juiz decreto então a tua vitória. Nós precisamos começar a aprender a usar a lei de Deus nas nossas orações para Ele. Porque isso, em primeiro lugar, vai trazer um efeito psicológico tremendo.
Porque nós vamos começar a parar de nos ver como mendigos, pobres coitadinhos, desesperados, à busca de um Deus que talvez se compadeça de nós, e vamos esquecer tudo isso e começar a ver, peraí, a palavra de Deus já me diz que esse é meu direito, a palavra de Deus já me diz isso, então a palavra de Deus diz assim, entremos com confiança diante do trono de Deus, entremos então com confiança, eu entro com confiança. Quando os apóstolos falaram para Jesus, Jesus nos ensina a orar, o que foi que Jesus ensinou? Como? Pai Nosso. Não é interessante? Jesus está mostrando a estrutura de uma oração. Não para a gente ficar repetindo letra por letra, mas ele está ensinando a estrutura e o que é essencial numa oração. E não é interessante que a primeira palavra que ele ensina na oração, ele diz, olha, quando orar a Deus, ore assim, Pai. Lembre, em outras palavras, que Ele não é simplesmente o Senhor dos exércitos, todo-poderoso, God Almighty, não. Lembra que Ele é teu Pai. Ele é teu Pai celestial, Ele te ama acima de tudo. Então não vá como quem mendiga, não vá como filho que chega ao coração do pai. Pai, por favor, faz aquele olharzinho de gatinho pro pai. Pai, tu é meu paizinho, eu te amo, o senhor sabe que eu te amo, não sabe, pai? E Jesus está ensinando exatamente isso. Vá pela base legal, vá com autoridade, vá com fé, vá com confiança na sua oração, em nome de Jesus. O Salmo 44, ele nos mostra como a oração deve ser substanciado por um argumento legal. E isso garante ao salmista uma ousadia tão grande, aonde no Salmo ele diz assim, Senhor, pare de dormir. A hora que eu li esse Salmo, eu falei, rapaz, esse cara está mexendo com o perigo. Ele não tem medo que Deus mande um raio na cabeça dele, não. Mas aí é que está. Ele está entrando num argumento legal. Porque nos versos anteriores ele está dizendo, Senhor, o Senhor disse que nós somos o teu povo. Senhor, o Senhor fez uma aliança com esta nação. Senhor, o Senhor fez isso e aquilo. E no passado o Senhor prometeu isso, isso e aquilo. E ele diz, mas agora, Senhor, olha a nossa situação. Então aí, com base nesta legalidade, ele fala para Deus, Senhor, acorda, levanta-te, desperta-te, Senhor, e vem em nosso auxílio, e vem em nosso socorro. Deus não se ofende. Se Deus tivesse ficado ofendido com esse salmo, ele tinha matado o salmista, não tinha permitido que esse salmo fizesse parte da Bíblia, mas Deus permitiu que ele ficasse lá entre os livros inspirados por Deus, porque é exatamente isso que Deus quer de nós, ousadia quando entrarmos diante do nosso Pai, usando a palavra de Deus como a legalidade para com o Senhor. Nós não podemos orar como mendigos, mas como príncipes. Jacó teve o seu nome alterado por príncipe de Deus, Israel, exatamente por causa disso. Porque ele não chegou para o anjo e disse, será que dava por obséquio? Se assim o senhor não tiver mais nada para fazer no mundo, será que dava para sobrar uma bençãozinha para mim? Não, ele chegou para o anjo e disse, olha, agarrou o anjo e falou, olha, não te largo enquanto você não me abençoar. Ele lutou e por isso exatamente o anjo, depois daquela luta, ele disse, olha, vou mudar teu nome, porque como um príncipe você lutou com Deus. Aleluia! Ele não lutou contra Deus, ele lutou com Deus. É você pegar e trazer Deus para a sua batalha e dizer, vamos lá, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, sem o Senhor não vai dar, mas eu te coloco na minha batalha, Senhor. Vamos lá, Senhor, em Teu nome me conceda a Tua vitória, Senhor. E por isso ele se transforma num príncipe de Deus, porque como um príncipe ele lutou, não como um mendigo. O direito de Jacó naquela oração, naquele pedido ao anjo, naquela luta, foi exatamente o direito legal como herdeiro das promessas dadas a Abraão e Isaque. Ele sabia que ele era o herdeiro, como neto de Abraão, como filho de Isaque, ele era o herdeiro daquela promessa. E como, ainda que por meio de engano, ele havia ficado com o direito da primogenitura, ele sabia, eu sou o próximo. Eu sou o próximo. Então, com uma base legal, ele agarra o anjo e diz, não te largo. Não quero nem saber se você quer ou não quer me dar a bênção. Eu não te largo enquanto você não me abençoar.
Agora é preciso entender, irmãos, que isso não tem nada a ver com falta de humildade, isso não tem nada a ver com arrogância, não. Porque na verdade o anjo até tocou na coxa dele, deslocou a coxa. Ninguém com uma coxa deslocada consegue mais lutar ou se agarrar ou segurar. Mas com aquilo, ele estava apenas mandando um recado. O que você está fazendo é certo, Jacó. De lutar com Deus, lutar pela tua bênção. Lutar como um guerreiro pela tua vitória. Eu apenas vou deslocar a tua coxa só para que você não fique achando que foi por você mesmo, pela tua própria força. Porque agora você sabe que apesar de com coxa deslocada, apesar de ferido, e a Bíblia diz que ele nunca se recuperou, manquejou o resto da vida por causa daquilo, nunca se recuperou daquele dia. Mas ele sabia agora que a bênção havia sido concedida porque Deus concedeu a sua misericórdia a ele. O princípio do homem como governante é mostrado aqui em Zacarias 3, porque em Zacarias 3, Deus repreende Satanás e disse: cale a boca, você não tem direito nenhum de acusar, o Senhor te repreenda, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. E aí ele fala para Satanás, esse moço aqui, se referindo a Josué, ele não está parecendo como um tição tirado do fogo? Em outras palavras, ele diz assim, Satanás queria dizer, olha que cara imundo, olha como ele não vale nada, sacerdote e todo contaminado pelo pecado, as vestes todas sujas, e Deus dá uma provocadinha e fala, esse rapaz não está lindo? Ele não está parecendo uma brasa que acabou de ser tirada do fogo? Ele, em outras palavras, ele não está reluzente, ele não está luminoso? E o diabo olhou para aquilo, como? Luminoso? Mas é assim que Deus vê. Deus nos vê pelo prisma do sangue de Jesus. O diabo insiste em nos acusar pelas manchas que ele vê na nossa vida, mas Deus olha e ele vê pelo prisma do sangue de Jesus, e ele vê um tição ardente, um filho, uma princesa, uma rainha, ele vê um herdeiro, ele não fica vendo as manchas dos nossos erros e dos nossos pecados. Esse é um princípio. E então Deus ordena, tirem a roupa dele, tire a roupa impura e ponham roupas de honra nele. O diabo estava ali para dar roupa suja e dali para pior, para um condenado, põe agora a roupa de presidiário. E Deus disse, não, é o contrário, da roupa suja eu vou pôr a roupa nobre. Você quer me fazer ver e acusar de que ele não vale nada, de que ele é um qualquer? Eu quero te mostrar que aos meus olhos ele é como um tição em fogo, ele é como uma malabareda aos meus olhos. E eu, ao invés de puni-lo, eu vou tirar as suas vestes, purificá-lo, vesti-lo com uma veste nobre. E depois disso, diz ainda ali no versículo 7 que ele fala, Deus diz para Josué, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e você ficará encarregado das minhas cortes. Olha só, para alguém que o diabo queria acusar, Deus está dizendo, Josué, anda na minha presença, porque eu te purifico, você é especial para mim, eu te dou autoridade, e se você continuar nos meus caminhos, eu vou te dar poder para você governar a minha casa, e eu vou te dar poder para você governar nas minhas cortes, ou seja, nas decisões judiciais, nas decisões legais, Deus vai dar para Josué o direito dele conquistar estas coisas. Observe como Deus está sempre realmente entregando, dando a oportunidade para o homem exercer esse domínio. Observe que Deus veio do céu, os anjos vieram prontos para destruir Sodoma e Gomorra. Isso aí não tinha conversa. Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Na soberania de Deus, Deus já decidiu no céu, está decidido, e os anjos vêm. Mas o interessante é isso. Em vez de ir diretamente para Sodoma e Gomorra, ele dá uma passadinha na tenda de Abraão. Por que será que ele dá uma passadinha na tenda de Abraão? Para dar a oportunidade de Abraão interferir no processo. E aí que Abraão começa a falar, vocês estão indo para onde? Vamos para Sodoma. Vamos destruir Sodoma e Gomorra. Uau, eles são um povo ruim, né? É verdade, são um povo ruim. Mas, Senhor, agora me responde uma pergunta. E se lá em Sodoma, por acaso, tivesse assim, vamos dizer hipoteticamente, 50 justos, o Senhor destruiria? Ele falou, não.
por amor aos 50 justos, eu não os destruiria. E, digamos assim, Senhor, hipoteticamente, se tivesse lá 10 justos, o Senhor destruiria a cidade? Não, não destruiria. E se tivesse um justo lá, Senhor? Não. Tá bom, entendi o que você quer dizer, Abraão. Vai lá, tira Ló, tira a tua família de lá. Eu permito você entrar, eu permito você interferir nesse processo, porque a autoridade foi dada a Abraão naquela questão. Observe como é tão forte esse princípio do homem governar no mundo espiritual, que a Bíblia mostra em determinados momentos em que Deus chega a mudar a sua decisão por causa da decisão do homem. Deus disse para Moisés: Moisés, sai da frente, eu vou destruir Israel, não aguento mais. Ele entrou na frente e falou: não, Senhor. Senhor, se o Senhor destruir Israel, Senhor, o Egito vai falar que o Senhor teve poder para tirar do Egito, mas não teve poder de introduzi-los na terra prometida. Senhor, não destrói Israel, Senhor. E Deus voltou atrás e não destruiu Israel. Olha só, o poder de Deus concedendo ao homem a autoridade para decidirmos. Para Elias, Deus tinha dito: Elias, eu vou fazer parar de chover em Israel. Só que não parou de chover em Israel enquanto Elias não foi lá e orou e decretou com as palavras dele. É só no momento em que Elias orou e determinou que não haveria mais chuva em Israel, é que Deus cumpre o que Deus disse que ia fazer. E da mesma maneira foi só quando Elias, 3 anos e meio depois, chegou lá e disse: Senhor, agora vai chover em Israel. E ele ora de novo. Então Deus faz o que tem que fazer em Israel. Se você for ver por que Jerusalém é uma cidade especial, eu já tentei achar isso na Bíblia. Eu não encontro nenhuma razão de por que Jerusalém se tornou a cidade de Deus, a não ser uma: porque Davi a escolheu. Porque Davi amou aquela cidade. Ele a escolheu, resolveu transportar o tabernáculo para aquele lugar, resolveu construir um templo ali, e a partir de então nós vemos a Bíblia chamando daquele lugar de a cidade de Deus, a habitação do Senhor. Mas a razão é essa: Davi entrou no processo e alterou inclusive o gosto do próprio Deus. Deus disse: eu gostei dessa cidade, Abraão, e a partir de agora vai ser a minha cidade. Mas por quê? Por causa do desejo de Davi. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, passar por uma mudança radical no nosso pensamento. A palavra arrependimento nas Escrituras, uma das palavras para arrependimento é metanoia. E metanoia significa uma mudança de mentalidade. Arrependimento é uma mudança de mentalidade. Você pensava de uma maneira, você pensava que o pecado era necessário, você pensava que você tinha que agir daquela maneira, e agora, por uma transformação, um arrependimento, a sua mente passa por um processo de transformação e você começa a pensar agora espiritualmente. Há um cântico que diz assim: todo trabalho é teu, Senhor, e o meu trabalho é só descansar em ti. Eu sempre achei esse cântico muito lindo. Mas esses dias eu estava pensando sobre isso e eu falei para Deus: Senhor, a gente ficou com o trabalho mais difícil, né? Porque para Deus fazer todo o trabalho, para Ele é ficha. Isso para Ele não é nada. O Deus que criou o universo, que chamou os mundos. Agora, para eu descansar em Deus, isso sim é barra. Para a gente aprender a descansar em Deus, aqui é que está o grande desafio da fé cristã. Aprender a confiar em Deus, esse sim é o grande trabalho. A metanoia que precisa acontecer na nossa vida é exatamente que a gente precisa começar a pensar espiritualmente. A verdade é que nós temos a noção de que um crente carnal é só aquele crente que comete os pecados mais absurdos, mais evidentes. Mas, na verdade, um crente carnal é simplesmente um crente que ele é guiado pelos seus sentidos. Ele é guiado pelas informações, ele é guiado pelo que ele vê, pela notícia que ele escuta. Esse é um crente carnal. O crente espiritual é aquele que ele não se guia pela sua alma, ou seja, sua mente, seus sentidos e sua vontade, mas sim pelo seu espírito. Porque nós ficamos achando que quando Deus nos salvou, Deus salvou a nossa alma. Na verdade, o que Deus salvou foi o nosso espírito.
O nosso espírito é que foi ressuscitado e transformado completamente por Deus. A nossa alma não. A nossa alma, ela está em processo de conversão o tempo todo, porque nós temos que conseguir dominar a nossa mente, os nossos sentimentos, nós temos que aprender a dominar a ansiedade da nossa vida e começar a pensar como Deus pensa. Temos que começar a nos guiar pelo que a palavra de Deus diz e não pelas notícias que vimos no noticiário. Não podemos, para fins espirituais, ficar crendo nos nossos sentidos naturais. Nossos olhos nos enganam. Você olha na 95 num dia quente lá na frente, você jura que tem água na pista. Não é uma ilusão de ótica. À medida que o carro avança, a poça de água também avança. Os nossos sentidos podem ser iludidos, podem ser enganados. Basta uma pequena alteração nos nossos hormônios e você já é o suficiente para você acordar mal-humorado, entristecido, depressivo, sem ter acontecido nada. Como é que nós vamos confiar nisso? Por isso a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Nós não podemos crer nos nossos sentimentos, nós não podemos crer na análise das coisas que nós vemos. Nós temos que nos guiar pela palavra de Deus, pela autoridade da palavra de Deus. É impressionante o número de vezes que a Bíblia nos ensina a desafiar os nossos sentimentos. Porque a nossa alma é corrompida pelo pecado. E por isso, quando a gente fica lá desempregado, com a conta bancária vazia, a nossa alma começa a trabalhar, ou seja, nossos sentimentos, nossa mentalidade começa a funcionar. E como ela é deteriorada pelo pecado, deformada pelo pecado, ela vai sempre apelar para a incredulidade, para o desespero, vai sempre ir para o pior. Mas quando nós olhamos para o nosso espírito, que é onde o Espírito de Deus habita na nossa vida, e nós dizemos, não, o nosso espírito é guiado pela palavra de Deus, e o homem espiritual é o homem que é guiado pelo Espírito de Deus na sua vida e pelas verdades de Deus, então nós deixamos o sentimento da alma, acalmamos o nosso coração, e é por isso que a Bíblia insiste inúmeras vezes em desafiar os nossos sentimentos. Não temas, seja corajoso, seja forte, não te espantes, não desmaie, não fique ansioso por nada. Observe que o que Deus está dizendo é você combater um sentimento. Quando Deus diz, seja corajoso, é porque você está acovardado. O acovardamento é um sentimento real, o medo é um sentimento real. E Deus está dizendo, ignore. Segui pela minha palavra, segui pelo meu espírito. Ignore os sentimentos, ignore porque tudo isso é ilusão. Satanás vai contra você, mas ele não tem direitos legítimos e você tem a legalidade de entrar diante de Deus em oração. E é por isso que a Bíblia diz que se nós levarmos a Deus todas as coisas em oração, então a paz que excede todo o entendimento nos vai ser dado por antecipação. Antes de Deus resolver, Deus já traz a paz para o nosso coração. Eu experimentei isso 2 festas das primícias atrás. Foi na semana da festa da primícia, quando já estava tudo pronto, que eu recebi a notícia de que eu iria perder minha casa pela segunda vez. Eu fui o cara que ganhei a minha casa 2 vezes e também seria o cara que por pouco não perdi a mesma casa 2 vezes. E quando eu estava para perder, que eu recebia a carta do advogado, marcando a audiência, e perguntei para 3 advogados, os 3 disseram, eles têm você na mão deles, a casa deles. A primeira coisa que me veio na mente foi, meu Deus, a festa das primícias vai ser uma tristeza para mim. Como é que eu vou celebrar a festa das primícias? Sendo que na segunda-feira é o dia que eu tenho audiência onde eu vou perder minha casa. Em que estado eu vou estar, Senhor? Mas aí eu li esse versículo de Filipenses. Senhor, a tua palavra, olha só, você usa a palavra para o próprio Deus em sua defesa. E eu usei, Senhor, a tua palavra está dizendo que se eu aprender a confiar em ti, e se eu colocar em ti todas as coisas em oração, o Senhor vai enviar a paz, que é uma paz que excede todo entendimento. Irmãos,
Quando foi na sexta-feira que eu comecei a festa das primícias, é como se aquilo tivesse esquecido por completo. Eu celebrei as 3 noites das primícias e eu havia esquecido completamente, não havia nenhum sentimento, a paz completa Deus havia me dado. E na segunda-feira veio a resposta de Deus em meu favor.